Senhor, porque esse é o Deus que por nós tudo executa. Amém? Você crê que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite? Você crê nisso? Que Deus tem uma palavra? Então abra a sua Bíblia. Não vou fugir do tema, mas eu quero que você abra em Zacarias, capítulo 3. Capítulo 3. A partir do versículo 2. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 2, que nos diz assim. A minha versão é NVI. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor repreenda Satanás. O Senhor escolheu Jerusalém, o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse Josué: veja, tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. O anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor, se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes. E eu lhe darei um lugar entre os que estão aqui. Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Amém? Trarei o meu servo, o renovo. Zacarias 6,12. Uma parte diz: eis aí um homem chamado renovo. Amém, queridos? Sou grata a Deus por esse tema. Sou grata a Deus por essa palavra, por essa igreja. E eu tenho certeza que você já está com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Esse texto nos chama muita atenção, porque olhando para a história de Israel, olhando para a história da humanidade, nós vemos um Deus que desde a fundação do mundo e antes da fundação do mundo, já tinha um plano de redenção preparado para a humanidade. Quando Deus chamou a Abraão e escolheu e fez dele uma grande nação, havia uma promessa sobre Abraão. Havia uma promessa de crescimento. Havia uma promessa de Deus fazer dele uma grande nação. E Deus cumpriu a sua promessa após muitos anos, após muita angústia que Abraão passou. Abraão foi um homem provado, mas a Bíblia diz que Abraão, quando ele se sentia fraco, ele glorificava a Deus. E ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Foi dos lombos de Abraão que Deus criou uma nação eleita, um povo escolhido para ser sacerdócio de Deus, para ser representante de Deus. Israel não é qualquer coisa. Israel é escolha de Deus. É quando Deus olha para um homem e diz assim: de você eu vou levantar uma nação que irá glorificar o meu nome. Eu quero dizer a você que o fruto da promessa você pode não ver hoje, mas amanhã você verá o crescimento daquilo que Deus prometeu para você. E de Abraão vem os patriarcas, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Esse povo também passa pelo Egito, sai do Egito porque Deus
poderosa tira aquele povo do Egito e leva o povo para o deserto. Mas era um povo difícil. A geração do deserto era uma geração de pessoas que não criam. Eles viram coisas que eu e você nunca vai ver. Eles viram coisas extraordinárias. Eles viram Deus abrir o mar. Eles viram o anjo do Senhor marchando na frente da nação. E quando Deus vai abrir o mar, o anjo recua e o mar se abre. Eles viram coisas extraordinárias. Eles viram Deus mandar cordonizes do outro lado do oceano para alimentá-los e matar a fome deles. Eles viram que as vestimentas nunca se acabaram. Eles viram Deus que é coluna de fogo, um Deus que é nuvem de dia, um Deus que cuida do seu povo. Todavia, a primeira geração não creu. É aí que Deus diz: essa geração não vai entrar no deserto, a não ser Josué e Calebe. Porque eu quero te dizer uma coisa: só entra na terra quem acredita. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele povo cresce, a segunda geração entra na terra prometida. Interessante é que eles conquistam e muitas vezes eles pecam. No tempo dos juízes era muita instabilidade. Quando o juiz era crente, eles eram crentes. Quando o juiz não era crente, eles caíam em apostasia. Era um momento difícil. Depois desse momento, eles pedem a Samuel um rei. Samuel se entristece e diz: esse povo não quer a minha liderança. Deus diz: não se preocupe, eles vão ter o que eles querem. E Deus dá para eles um rei, Saul. Foi Deus que escolheu? Sim. Mas nem sempre as pessoas dão valor ao que Deus coloca em suas mãos. Escute uma coisa que eu quero lhe dizer: Deus, quando colocar algo em suas mãos, zele pelo que Deus vai lhe dar. Cuide do que Deus vai lhe dar, porque o Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que dá é o Deus que cobra. O Deus que dá é o Deus que diz assim para você: olha, cuida do ministério, do que eu dei para você, porque o que eu dei para você é diferente. E Deus, Ele deu para Saul o reinado, mas ele não soube aproveitar a escolha. Vem a monarquia davídica, e quando nós olhamos para todo esse contexto, Davi sendo um homem escolhido, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele errou, ele se arrependeu, e logo depois nós vemos a nação indo para o cativeiro babilônico. É aí que eu quero falar do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, segundo alguns estudiosos, é o livro desse profeta, neto de Ido. Ele é um homem que profetizou o reino messiânico de Jesus, como também teve visões profundas, visões que apontam para o Apocalipse. Era um homem que Deus mostrou coisas tremendas para ele. E quando eu olho para esse profeta, eu vejo Deus trazendo uma nação que estava toda quebrada no cativeiro babilônico. Deus levanta Ciro. Em Isaías 45 o Senhor diz: assim diz o Senhor ao meu ungido, a Ciro, a quem eu tomei pelas mãos, eu farei de ti grande, e eu irei adiante de ti. Eu despedaçarei as trancas, abrirei as portas, e ninguém te resistirá, Ciro. Ciro era crente? Não, mas Deus levanta quem quer para dar vitória ao seu povo. 200 anos antes, Deus chama Ciro para quê? Para mostrar ao povo que quem abriria as portas do cativeiro babilônico era Deus. O interessante é que aquele povo estava dentro do cativeiro, estava passando por um momento difícil. Embora o cativeiro babilônico fosse um tipo de escravidão mais suave,
comparado ao Egito, aquele povo sentia falta de Jerusalém. Porque o crente só sente falta da presença de Deus quando ele está cativo. Você só saberá o que é a presença de Deus quando você trocar ela por qualquer coisa e não sentir a presença. O salmista no Salmo 137 diz: pediam que cantássemos. Não dá para cantar em terra estranha. Por quê? Porque nós queremos voltar para Sião. Mas escute bem, quando Deus decidiu abrir a porta da Babilônia, não teve ninguém que impedisse a ação divina. Escute uma coisa, pare de indagar a Deus, porque quando Deus quer, ninguém impede. Você tem certeza disso? Você sabia disso? Que quando Deus quer, ninguém impede. Quando Deus diz assim: olha, Belsazar pegou as taças de ouro do templo, fez uma festa, começou a beber nas taças. Quando o negócio estava ficando bom, um dedo na parede. Mene, tekel, parsim. Ele disse: o que é isso? Nunca vi isso. O Deus dos Hebreus apareceu escrevendo. E sabe o que Deus disse? Daniel foi traduzir e disse: olha, acabou o teu reinado, chegou o fim. Hoje o teu império cai. Sabe o que foi que Deus fez? Olhe bem para mim. Sabe o império medo-persa? Deus levanta eles. E as portas da Babilônia eram intransponíveis. A Babilônia era uma cidade cosmopolita, super protegida. Só que não há nada perfeito a não ser o Deus que eu e você serve. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens entenderam, estudaram. E eu creio na soberania de Deus, que vai apontando o caminho para colocar por terra o teu adversário. Sabe o que eles entenderam? Que não entrava pelas portas, não dava para subir pelos muros. Nós vamos entrar por debaixo do rio Eufrates e vamos sair dentro da Babilônia. Entraram por baixo, entraram na cidade e o império babilônico caiu por terra. Sabe por quê? Porque quando Deus quer, Ele faz. Ninguém impede o agir de Deus. Eu tenho uma palavra para a tua vida nessa noite. Levanta a tua mão. Deus vai agir soberanamente na tua vida. Aquela causa vai ser resolvida. Deus está levantando o Ciro e vai assinar, porque Ele é Deus. Toma posse aí. Interessante é que Deus fez tudo isso. Ciro assina o decreto, o povo volta. Olhe bem para cá. Mas existe uma coisa que na nossa trajetória e na trajetória da humanidade, do povo de Deus, é o nosso maior inimigo. Somos nós, o pecado que está em nós, a natureza adâmica decaída. E o interessante é que quando eu leio Zacarias capítulo 3, quando o profeta ele diz assim: olha, eu vi, o Senhor me mostrou o sumo sacerdote Josué, diante dele o anjo do Senhor, e Satanás à sua direita. Para quê? Para acusá-lo. Eu vejo um homem diante de um tribunal, onde Satanás é acusador, e o anjo do Senhor está ali, fazendo um papel de Jesus, como aquele que defende, como aquele que limpa, como aquele que veio para regenerar, como aquele que veio para salvar, como aquele que veio para limpar pecado. Escute uma coisa: se você não entende ainda a obra da redenção, se você está sentado no banco e ainda não entendeu que era cego, nu, miserável, desprezível, mas Deus te escolheu, Ele mudou as tuas vestes, Ele mudou quem você era e te trouxe para cá e disse: ei, eu tenho algo na tua vida.
Capítulo 3 de Zacarias é o evangelho da redenção sendo anunciado. Satanás do lado direito. Ei! Aí o anjo do Senhor, peraí, espere aí. Se você ler o texto, você vai entender por que Satanás acusava. As vestes de Josué estavam sujas. Quem era Josué? Sumo sacerdote. E você sabia que sumo sacerdote não poderia ter defeito físico nenhum. Não poderia casar com mulher viúva, mulher separada. Não, ele só poderia casar com uma virgem israelita. Se a filha dele pecasse, ele não poderia mais fazer nada. Era um homem que havia exigência de santidade. Mas escuta, a natureza adâmica é a mais traiçoeira de todas as naturezas. A Bíblia não diz o motivo, mas as vestes e o turbante de Josué estavam sujos. E quando você suja as suas vestes, quem é o primeiro que aparece para te acusar? Satanás. Sabe por quê? Porque crente não presta para pecar, crente não presta para desviar, crente não presta para cair, crente não vive fazendo coisas deliberadamente. Se tiver o Espírito, o que fizer, Deus diz: ei, você errou. E sabe quem é que vai acusar Josué? Satanás. Por quê? As vestes estavam sujas. E o Senhor falando com ele não disse assim: o Senhor, aqui não é eu, não é você, porque eu e você não decreta nada. Eu e você não sabe nem se está vivo amanhã, quanto mais decretar. Aí eu decreto, eu ordeno, não. Sabe o que o Senhor disse? O anjo do Senhor, manifestação teofânica: o Senhor o repreenda, Satanás. Quando o arcanjo Miguel disputava com Satanás o corpo de Moisés, ele não ousou dizer juízo contra o adversário de Deus, mas ele disse: o Senhor o repreenda, Satanás. Escute uma coisa: nessa guerra não é você quem vai vencer. Quem vai vencer é o leão da tribo de Judá. Aquele que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. E ele diz a você nessa noite: eu estou lançando por terra toda ação maligna de acusação contra a tua vida, porque eu te chamei, eu te escolhi, e eu estou desfazendo nessa noite. E quando o inimigo começa a acusar, Deus começa a agir e dizer: olha, tirem as roupas impuras dele. Sabe o que eu imagino? Eu imagino Satanás olhando, Deus mandando tirar as vestes impuras de Josué. Tirou, coloquem vestes limpas sobre ele. Ele coloca as vestes limpas. Logo depois ele diz: coloque o turbante limpo em sua cabeça. Quando eu olho para essa cena, eu entendo que Jesus é o único que pode te livrar de toda obra maligna de acusação. Escute uma coisa: quando a Bíblia fala o renovo, não é o verbo renovar. Não, o renovo aqui é um ramo de uma árvore, é um rebento que brota
da árvore genealógica de Jessé, de Abraão, que vem para quê? Para livrar o homem do pecado, da justiça e do juízo. Escute uma coisa que eu quero lhe dizer: é noite que Deus está agindo no mundo espiritual e está colocando por terra toda obra de acusação. Eu não sei do teu passado, eu não sei o que você fez no passado, mas eu quero lhe dizer que hoje o Redentor, aquele que veio para limpar, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, ele diz: eu tenho uma obra na tua vida, recebe vestes novas. Aleluia. E crente não presta para pecar, porque quando ele cai, o adversário vem e começa a dizer na sua mente: tu és indigno, tu estás errado, você não serve mais para nada, tu estás suja, tu estás sujo. Ele começa a agir na sua mente, tentando subjugar e acusar. Mas a Bíblia diz em 1 João: filhinhos, não pequeis. Se pecardes, tens um advogado, Jesus Cristo, o advogado. Escuta, quando a acusação começa a sobrevir sobre Josué, Deus começa a agir com a ação purificadora. Davi, quando pecou, ele disse: Senhor, purifica-me com isopo, lava-me, tira de mim a lepra contagiosa do pecado. Eu quero dizer a você, eu não conheço a sua vida não, mas Jesus vai limpar pecado aqui nessa noite. Jesus vai limpar pecado aqui nessa noite. Não sei como está a tua vida particular, mas eu quero lhe dizer que o homem que limpa a lepra está aqui nessa noite. Ele está dizendo: eu vou limpar. Da camantio, rabaia, austereniofacia. E a acusação é um dos maiores problemas que o crente enfrenta quando a sua natureza pecaminosa o leva para baixo. Eu quero que você diga em alto e bom som: hoje, mais uma vez, hoje, a acusação está caindo por terra. Escute uma coisa, lembrando que ter Cristo como advogado não justifica a prática da pecaminosidade. Ah, Jesus é meu advogado, vou pecar. Cuidado, porque se for, você vai de arrasta para baixo. Não é para cima não, arrasta para baixo, desce direto. Não é justificativa para pecar, é justificativa para santificação. Porque Paulo disse: Deus não vos deu o espírito de imundície, mas de santificação. Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Diante de um tribunal preparado para quê? Para te condenar, para colocar por terra a tua vida, a tua existência. Deus surge com um plano redentor. Ei, inferno, o teu triunfo sobre a humanidade está caindo por terra, porque eu estou levantando um rebento, eu estou levantando a árvore genealógica da casa de Jessé. Eu estou levantando aquele que João Batista, quando estava no Rio Jordão, avistou ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem foi que Deus levantou? A raiz de Davi, a raiz de Jessé. Sabe quem foi que Deus levantou? Aquele que venceu, desatou os 7 selos e disse: ei, eu vou redimir não só a Israel, eu redimirei a
humanidade. Sabe quem é? Aleluia! O renovo é aquele que disse: para mim tanto faz uma santa como uma prostituta. Eu vou colocar Raabe na genealogia daquele que é. Tu crê nele? Astor meu. Ei, tu crê? Aleluia! Ele é o renovo. O interessante é que no capítulo 6, Josué aparece novamente. Mas como é que ele aparece? Sendo coroado. Sabe o que é isso? A coroação do Messias que virá. E eu quero lhe dizer, quando ele vier, a bagunça vai acabar. Quando ele vier, ele vai resolver tudo. Você sabe, esses falsos profetas, mentirosos em nossa nação, quando ele vier, a máscara vai cair. Quando ele vier, ele lavará a terra como lavagem de sabão. Quando ele vier, ele virá sobre os montes das oliveiras, saltando sobre os montes, e todo olho verá, toda língua confessará que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Adora ele, adora, porque ele está nesse lugar. Aleluia. Escute uma coisa. Eu aprendi a pregar sobre Jesus em um tempo muito difícil da minha vida. Em 2013 eu fui diagnosticada com uma doença rara, uma doença grave, que me levou a ir para um balão de oxigênio. Meu coração cresceu, meu coração inchou, e eu passei por um momento muito difícil. Foi nesse momento que Jesus começou a tratar comigo. Eu comecei a pregar com 19 anos de idade. Eu tenho 37, já tenho um filho de 21. E quando foi com 27 anos, eu comecei a sentir falta de ar. Quando o médico fez o eletro, coração lado direito, cardiomegalia, coração crescido a ponto de afastar minha caixa torácica, meu tórax aqui. Esse osso é meio torto. E para a medicina eu tinha pouco tempo de vida. O médico fez o eco e disse: você tem hipertensão arterial pulmonar grave. E fiquei no balão. E entrei no deserto tão grande. Mas foi nesse deserto que eu conheci Jesus. Eu entrava dentro de hospital, saía dentro de hospital, ia para balão de oxigênio, fiz 2 cateterismos cardíaco direito com óxido nítrico. Fui para o IMIP, fui para o Procap. Em Recife passei por muita coisa. Passei por 8 médicos, nenhum deles fazia nada. E dizia: eu não posso resolver seu problema. E eu cansada, eu dizia: Jesus, e agora? Um dia eu sentei, eu disse: Jesus, lembra-te de mim. Você sabe como você faz como Ezequias? Você vira o rosto para a parede e conta uma história para Deus? Eu disse: Senhor, eu não comecei pregando em púlpito, não. Comecei pregando no presídio, Jesus. O senhor se lembra quando eu subi a pé para ir pregar no presídio? Comecei a falar com Deus. E Deus começou a falar comigo. Eu entrei na Assembleia de Deus em Recife, do pastor Ayrton, em Piedade. Eu tinha marcado meu cateterismo, eu estava desesperada. Irmãos, vocês sabem que eles seguem a liturgia como ela deve ser. E a irmã que fez as anotações disse assim: olha, eu sei que aqui é para mim apresentar os convidados, mas eu quero entregar uma mensagem para uma pessoa que está aqui. E eu estava chorando, sentada em um banco como esse. Ela disse: Deus manda lhe dizer que essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E ali eu saí dali, e a prova difícil, eu estava dependente de balão, nada fazia
meu pulmão reagia, cansava até para pentear o cabelo, mas nunca deixei de pregar nem de orar. Não me pergunte por quê, Jesus sabe. Até que um dia eu fui para um hospital público, eu tinha perdido a Unimed para completar a prova. Eu entrei lá, o médico olhou para mim e disse assim: mas seu coração é muito grande, eu vou preparar aqui um oxigênio, vou colocar um vasodilatador e vou lhe medicar. Colocou. Eu me sentei, fiquei lá sentada. Nesse dia eu falei com Jesus. Eu disse: Jesus, eu prego a tua palavra desde 19 anos de idade. Até agora eu nunca murmurei contra ti. Eu estou doente, eu estou cansada. E se tu quiser me levar, eu aceito a tua vontade. Mas o Senhor disse que não. Eu vou fazer um negócio contigo, Jesus. Eu vou cantar 500 hinos da harpa. A irmã conhece os 500, todas as músicas? Não, o que eu não sabia eu inventava. E o Senhor vai me tirar do balão. Irmãos, eu cantava e anotava, Depois, antes de completar 500, Jesus me tirou do balão faz 11 anos. Você crê? Você crê? Você crê? Ande. Alabario, rabaias, tocomontria. Aramaios, tecabancho. Ayaraios, merimia. Você crê nesse Deus? Você crê? Aleluia. Levanta a tua mão, recebe cura, recebe milagre, porque o Deus que cura está aqui nessa noite. Toma posse. Arabaias, tu comontria. Escute uma coisa. Quando foi o meu médico olhou para mim, e disse assim: Júnia, eu vou colocar você de novo para fazer o catéter. A junta médica fez, meu pulmão reagiu ao oxigênio. Aí eles se alegraram. Nós vamos fazer uma cirurgia em você. Antes disso, Deus usou uma pessoa para mim e disse assim: no teu coração ninguém toca. Não vão te abrir, porque eu não vou deixar. Irmãos, a junta médica toda feliz, ela vai ficar boa. Nós vamos tirar o espinho da carne dela. Aí Jesus: tira nada. Meu médico se levantou e disse assim: ninguém toca nela. Ninguém vai tocar no coração dela. Ninguém vai colocar prótese não. Ela vai ficar assim. Ela vai viver assim. E você pode até perguntar para mim: irmã, mas a irmã não quer ser curada não. Eu quero o que Jesus quiser para mim. O que Ele quiser para mim tá bom. Porque eu sou mais ter um problema crente do que boa desviada. Eu prefiro estar aqui debaixo das asas dele. Eu já passei por muita coisa. Eu ia tendo uma parada cardíaca sozinha dentro da minha casa, e nesse dia eu clamei por Jesus. Quando tudo ia apagando, eu disse: Jesus, vem cá, eu estou sozinha, chegue aqui. E eu fui voltando, e Deus fechou mais uma vez minha sepultura. Escute uma coisa: esse homem chamado Renovo, ele é real. Se você crê, ele é real. Você crê que ele cura? Você crê que ele trabalha? Você crê que ele liberta? Você crê que ele transforma? Aquele que veio para libertar o homem do pecado, aquele que veio para salvar o homem das iniquidades, é o Deus que está aqui nessa noite e está dizendo a você: eu vou te levantar. Ninguém impedirá o propósito na sua vida. Escuta, o interessante é que na minha arrogância, eu terminando o curso de história, os vasos chegavam para mim e diziam assim: Deus manda lhe dizer que você vai terminar. Aí eu dizia: claro que eu vou terminar, isso é lógico. E eu doente, cansada, morre mas não morre. Mas Jesus não disse que eu ia terminar? Terminei. Fiz uma monografia doente, fiz um projeto de mestrado doente. Jesus foi me sarando, entrei dentro do mestrado antes de terminar o curso. Jesus me colocou lá para o nome dele ser glorificado e alguém dizer: a sua vida é um milagre. Escute uma coisa: nenhuma acusação é capaz de impedir o projeto de Deus
na sua vida. Escute, você pode estar passando pelo vale da enfermidade, você pode estar passando por uma crise de identidade, mas eu quero lhe dizer, se Deus tem um negócio na tua vida, ninguém impedirá. Eis aí um homem cujo nome é renovo. Eis aí um homem cujo nome é transformação. Fica de pé comigo. Eis aí um homem cujo nome é redenção. Ele te trouxe aqui para te dizer que ninguém impedirá os planos dele na sua vida. Ninguém. Escuta. Quantos que compartilhavam da mesma doença que eu partiram, morreram, porque é uma doença grave, mas faz 11 anos que eu estou aqui, dando glória a Deus, dizendo que Ele é grande. Escuta, se Deus tem um plano na sua vida, ninguém impedirá. Eu tenho uma palavra de Deus. Deus está dando livramento de morte aqui nessa noite. Você crê no livramento? Tu crê? Eu vejo Deus dando uma ordem e dizendo à morte: retrocede. Eu ainda tenho projeto. Ninguém vai impedir. Receba livramento, porque livramento só quem dá é Jesus, viu? Livramento só quem dá é Ele. Recebe aí, recebe. Recebe, porque tem livramento nessa noite. Tem porta aberta de milagre nessa noite. O Deus que restaura está aqui. E com permissão do pastor, eu quero chamar aqui na frente você que precisa ser tratado. Aí você tem que ter coragem. Você precisa ser transformado e cheio do Espírito de Deus. Vem aqui na frente, porque eu irei orar por você. A hora é agora. Tu crê? Oh, aleluia. Tu crê no que Deus faz? Tu crê no Deus que faz? Alabari, asté, amanjui. Tu não vai cair não. Tu não vai sair da presença não. Eu quero dizer que o Cordeiro de Deus, o advogado chamado Jesus, está aqui nessa noite. E Ele está dizendo: você não vai cair, não vai desviar, porque eu tenho um projeto na tua vida. Deus está quebrando o laço do passarinheiro. Arabaca, manchuída, rebio, rabaios, teramanchoder, que me ofacia. O laço está sendo quebrado. Deus está dizendo: eu estou tirando do teu caminho a bandeja. Tu crê? Adarios, Emincho da Camantrio. Ei, Deus está quebrando o laço e Deus está tirando a bandeja. É noite de livramento. O interessante é que Deus limpou as vestes de Josué e disse: veste essa roupa limpa, veste essas novas vestes, toma essa mitra sobre a tua cabeça. Deus tem veste limpa para você. Deus tem um novo caminho para a tua caminhada. Eu quero dizer a você que disse a Deus ainda essa semana, última semana de festa: Jesus, parece que eu vou morrer. Ai, era muito. Ah, Jesus, parece que eu vou morrer. Está chegando meu tempo. Jesus está dizendo: está chegando não, viu? Está chegando não. Eu sou teu Deus. Eu estou agindo na tua vida. Eu estou fazendo milagre na tua história. Recebe vida aí, Adaió, Rabacancho. Recebe aí vestes novas. Recebe aí, porque tu vai andar na terra e não vai faltar óleo sobre a tua cabeça. Alabare as terras, monte e derrebrio. Você crê, Ederia? Alabare as terras, monte.
Eu vejo Deus limpando nessa noite. Escute, quando levaram a mulher adúltera até Jesus, Jesus olhou para aquela multidão e disse assim: atira a primeira pedra quem não tiver pecado. Mas ele disse uma coisa interessante a ela: vá e não peques mais. Você está perdoada. Vá e não peques mais. Escute, você vai se levantar hoje, porque Jesus perdoa pecado. O inimigo é acusador, mas Jesus perdoa pecado. Jesus limpa pecado. Jesus te dá novas vestes. Escuta, o segredo da tua vitória é vigiar e continuar marchando na terra e dizendo que ela é grande. Você crê nisso, que Jesus está limpando nessa noite? Ele está limpando, Ele está dizendo: eu sou eu que faço. Eu estou limpando você. Rabacancho, Demio, Rimicho, Deramantia. Escuta! Naquela cena de acusação, vestes novas são colocadas sobre ele. É Deus mostrando assim: olha, o renovo, Ele trata, limpa, perdoa e dá uma nova vida. O pecado não pode ser maior do que a obra de Deus na sua vida. O que Deus tem para você é maior do que essa bandeja aí, que aparentemente é bonita, mas te levará ao caminho de morte. Hoje é noite de livramento, viu? Porque Jesus está dizendo: você não pode não, mas eu posso. Eu estou tirando o embaraço da vida de jovem aqui. Eu estou tirando o embaraço da vida de jovem aqui, porque eu sou Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero chamar aqui na frente os enfermos. Você crê que Jesus cura? Ô irmão, porque Jesus não te curou? Porque Ele não quis, eu aceito. Mas se Ele quiser curar, Ele cura agora. Um dia eu estava muito enferma, muito cansada. Jesus, pela misericórdia, tirou a falta de ar no processo que eu passei. Quando eu cheguei na igreja, comecei a pregar. No fim da pregação, Jesus fez uma obra linda na vida de uma mulher, curou ela do útero. Até hoje ela diz: irmã, naquele dia eu fui curada. Aí você diz: como é que Deus usa uma pessoa doente? Deus faz assim, irmãos. Deus é que sabe de tudo. Se você está enfermo, vem para cá. A hora é agora, depois do culto não dá, a hora está passando. Amém. Vem, Jesus cura. Oh glória. Eu quero que uma irmã dê um abraço nessa irmã aqui. Nela, dá um abraço nela. Oh minha irmã, não lhe conheço não, mas receba um abraço de Deus aí.